Meus irmãos, minhas irmãs, um parênteses aqui sobre a maçonaria. Tem muita gente que tem preconceito contra a maçonaria, em relação à maçonaria. Na Idade Média, principalmente, até se entendia. Até a gente aceitaria um pouco. Porque tem ramificação, naquela época, tinha ramificação naquela época da maçonaria, que se batia com os papas, com a doutrina da Igreja Católica. Mas hoje, se eu for fazer a pesquisa aqui, todos os maçons que estão aqui, qual é a tua religião, meu irmão? Católico. Qual é a tua religião? Católico. O que é que eu vou querer confusão com um pessoal desse? Vou pedir o apoio de vocês. Eu costumo dizer, eu digo a verdade, estou aqui doer. Depois que onde eu estou, com a idade que eu tenho, não tenho mais receio de nada. Tenho receio nem da morte. Estou preparado para tudo. Quero dizer o seguinte, eu admiro, eu simpatizo muito a convivência de vocês, maçons. Muitas vezes não acontece entre nós padres, essa convivência de vocês. Vocês são solidários uns com os outros. Vocês se ajudam uns aos outros. Vocês se preocupam uns com os outros. E às vezes tem padres que querem ver a gente na cova. E duvido que vocês, entre vocês, tenham esse desejo em relação a alguém de vocês. Duvido. Eu tive uma boa convivência com os maçons na cidade de Castelo, que foi minha primeira paróquia. Fui muitos gostosos jantares com as cunhadas, que a gente chama. E elas não me deixaram de fora, não. Quando tinha a solenidade, o primeiro convidado era o padre da paróquia, Padre Carlos, né? Então, minha saudação a vocês. Continue amigos, irmãos, como vocês são, tá bom? Então, a terceira parte, ela é uma grande apologia aos maçons. O que o padre diz? Que não há caridade, muitas vezes, entre os sacerdotes, mas entre a maçonaria, a caridade, ela é notável, que eles se amam, que eles ajudam uns aos outros, que eles fazem jantares, eles até convidam os padres para os jantares. Algo extremamente absurdo. E aí a gente precisa refutar também essa parte. A primeira coisa que precisa ficar claro aqui, a filantropia maçônica, ela é um rebaixamento da caridade católica. Porque o que é a caridade? Em certo sentido, a caridade, ela fica muito claro no Novo Testamento, que se fala que o primeiro grande mandamento consiste em amar a Deus sobre todas as coisas. E quando você ama a Deus sobre todas as coisas, então você pode amar ao próximo como a si mesmo. Então, quando a Igreja Católica, na Idade Média, ela iluminava os povos, o que você via? Que a caridade surgia em todos os lugares. Não é à toa que todas as cidades antigas portuguesas e do Brasil, você tinha as santas casas de misericórdia, grandiosíssimos hospitais levantadas pela caridade privada. Você tinha ordens específicas para cuidar dos pobres, dos idosos, dos doentes, dos escravos, para libertar os escravos, dos leprosos. Homens que abandonavam riquezas, abandonavam poder para servir aquele que mais precisa. E aí, quando vem a maçonaria e ela tira a ideia de um Deus que se fez homem, destrói o conceito de caridade, o que ela coloca no lugar? A concepção humana, sem graça, sem Deus, de filantropia. É óbvio que a filantropia, sem a graça, ela não consegue fazer muita coisa, pelo contrário. Onde estão os grandes hospitais? Onde estão as grandes ordens, os grandes movimentos de caridade na maçonaria? E alguém pode dizer, bom, onde estão essas coisas na Igreja Católica hoje? Realmente, na Igreja Católica hoje diminuiu bastante. Por quê? Porque o Concílio Vaticano II foi, de acordo com o cardeal Suenens, o 1789 dentro da Igreja. A Revolução Francesa dentro da Igreja. Mas, na maçonaria, você não consegue apontar grandes obras de caridade, mas pequenos espágios, que são muito mais propagandísticos. Então, o maçom, por exemplo, ele tende a ajudar um outro maçom, ele é como um judeu do Antigo Testamento, ele só ajuda os seus, né? O maçom, quando ele arruma emprego, ele arruma para alguém da sua seita. Ele não arruma para alguém fora da sua seita. O maçom, quando ele traz alguém, ele não traz um pobre. Ele só traz pessoas abastadas, porque precisa pagar mensalidade, precisa ser alguém influente. Então, a filantropia da maçonaria é só uma casca. E como é que eles conseguem garantir esse mínimo? Com certos estímulos humanos. Então a maçonaria vai ostentar. Por exemplo, tem um cara aqui que doa, faz uma grande doação para um outro irmão maçom. Aí esse cara vai ser elogiado pela maçonaria. É sempre a ideia de o pouco de filantropia que é feito pela maçonaria, ele é feito
via estímulos humanos. Então você até consegue doar um dinheiro, porque você se compadece de uma pessoa que precisa, mas você não consegue fazer grandes arroubos de misericórdia, porque isso é muito próprio da caridade. Um maçom não pode gerar um São Francisco de Assis, porque para isso é preciso a graça de Deus. E tudo isso que a maçonaria faz é por propaganda, porque qual é o fim da maçonaria? É trazer católicos para dentro do movimento para ali destruir toda a concepção católica. Para ao longo do tempo, aquela pessoa que foi iniciada na maçonaria deixar de acreditar em cada um dos artigos do credo e passar a acreditar num grande arquiteto do universo. E quando ele vai se aprofundando nos segredos da maçonaria, ganhando graus, né? E até entrando em outros grupos que controlam a maçonaria, ele vai desenvolvendo agora uma visão não só católica, mas uma visão pró-Israel e uma visão pró-Satanás, uma visão satânica. Vejam a gravidade de todas essas coisas. Essa coisa de que os maçons se amam, os maçons são muito mais caridosos do que os católicos é mentira. Vocês precisam entender que não existe na história um só exemplo de uma pessoa que tenha virado católica e tenha se tornado pior. Você tem, dentro da Igreja Católica, um monte de mau caráter. Mas, apesar da Igreja Católica, as graças estão ali. Ele pode se tornar um cristão melhor. Ele pode ser salvo. Mas a maçonaria, por dentro, é só vaidade, é só luxúria, é só pecado. Então, o Frei Koplenberg, no livro famoso antigo, ele vai citar palavras de um maçom aqui, tá, pessoal? Que a loja deve ser um foco de cultura moral, mas, infelizmente, observamos o contrário. Como podem os governados ser moralizados quando o governante é um devasso bêbado e prevaricador? A loja não tem competência para pregar a moral porque ela é composta de homens inconvenientes. Então, pelas palavras de um maçom, não são palavras do Álvaro, a loja maçônica não tem competência para pregar a moral porque é composta de homens inconvenientes, de devassos, bêbados e prevaricadores. É óbvio, pessoal, porque o homem ele foi marcado pelo pecado original. Se ele não acredita que existem mandamentos que devem ser observados para ele ir para o céu, se ele não acredita no poder da graça para ajudá-lo a cumprir esses mandamentos, digam para mim como que ele vai poder ser um homem bom. É muito difícil ele observar minimamente a lei natural. É por isso que a maçonaria é só casca. Basta ver os políticos maçons, traidores da pátria. Citem aí, você conhece algum político maçom que seja virtuoso ou é tudo fanfarrão? E é por isso que aqueles católicos que têm vocação à política católica devem se lançar no ano que vem. É preciso que nós entendamos todas essas coisas. E aí vejam a beleza da Igreja Católica ao condenar a maçonaria. Porque é óbvio que é triste que uma pessoa saia da Igreja Católica e vá para a maçonaria, porque ela está indo para o inferno. Mas pior que uma pessoa entra na maçonaria e sai da igreja é aquela que entra na maçonaria e fica, porque ela é um câncer que contamina outros cânceres com seu veneno maçônico. Vejam na paróquia desse padre. Se tá tudo bem ser maçom, aqueles 10, 20%, não sei, de maçons que estão ali, vão chamar outros, que vão chamar outros, que vão chamar outros. Daqui a pouco, 100% da paróquia é maçônica. O padre diz que tá tudo bem, que eles são melhores que os padres. Então, a igreja, ela sempre foi muito sábia. Por isso que eu mostrei nos tomos que estão na campanha dos documentos dos papas. Os papas sempre condenaram a maçonaria. Nesses 5 tomos, mais os outros 3 tomos dessa campanha atual, devem ter, eu não sei precisar, mais uns 20 documentos condenando a maçonaria. Só condenando a maçonaria no Brasil foram 2. Eu li pra vocês um deles aqui. É óbvio que nada disso vai estar na internet pra vocês. E aí é por isso que o CDB tá fazendo essa campanha. E por isso que é tão importante que vocês nos ajudem.